Olá, bom dia, professoras de yoga. Eu sou a Vivian Cunha, aqui falando com vocês, professores de yoga, trazendo dicas, do que você pode fazer para poder aprimorar suas aulas, ajudar a transformação dos seus alunos. Quarta e sexta, às 9 horas temos live. Hoje me atrasei um pouquinho porque meu computador não está me respeitando, não consegui entrar nem no Facebook nem no YouTube hoje, mas estamos aqui no Instagram. Então, o tema de hoje, eu vou falar sobre como a filosofia do yoga pode ajudar nesse processo de expansão de consciência dos seus alunos. O papel que a filosofia tem, e como a gente pode incorporar esses aspectos nas práticas que a gente guia enquanto professores. Começando a falar um pouco sobre a filosofia em si, a filosofia do yoga. A filosofia do yoga, ela é a base desses ensinamentos, Quando a gente fala de yoga, hoje em dia, quando a gente ouve a palavra yoga, a gente já pensa em posturas, A gente pensa naquelas posturas super bonitas e estéticas e acrobáticas mirabolantes que a gente vê nas redes sociais. Acabou que o yoga ficou muito atrelado a essas imagens, A gente recebe essas imagens o tempo todo. Então, quando a gente pensa em yoga, às vezes a imagem que vem é essa. Só que a filosofia do yoga é justamente a base desses ensinamentos, Esse corpo de conhecimento que nos ajuda a traçar esse caminho para a gente poder reconhecer a nossa verdadeira essência, Para a gente poder traçar um caminho de volta para casa, esse caminho de volta para quem a gente é. Porque é muito comum a gente se envolver em muitas questões ao longo da nossa vida, E se afastar da nossa verdadeira essência. Então, a base, desse conhecimento, o que dá sustentação ao yoga, a filosofia do yoga, vai nos trazer a base disso tudo, a estrutura disso tudo, esse caminho, como se fosse o mapa desse caminho de volta pra gente, de volta para casa. Na filosofia indiana, hindu, a gente tem algo chamado os darshanas, São 6 darshanas. E os darshanas é como se fossem visões, formas de enxergar o mundo, filosofias. Então, tem 6 no total, sendo uma delas o yoga, Então, yoga é uma delas, e junto com o yoga, elas geralmente andam em pares, Então, são 6, 2 andam juntas, 3 pares, Então, o yoga anda junto com o Sankhya. Então, o yoga sendo a parte prática e uma metodologia, E o Sankhya sendo a filosofia que informa, que dá estrutura ao yoga. Então, quando a gente fala de filosofia do yoga, a gente não tem como não falar de Sankhya, que é essa estrutura, essa base que informa as técnicas, as metodologias que a gente pratica justamente para chegar nesse lugar que a filosofia nos traz, vivenciar esse lugar, não chegar, que a gente não busca chegar, mas estar, vivenciar, ser. Então, são esses sistemas, essas metodologias que ajudam a gente a desvendar a nossa mente para a gente poder chegar nesse lugar, habitar esse lugar, Eu tô falando chegar, mas não é chegar, quero dizer habitar, ser esse lugar de perceber, reconhecer a nossa essência, Quem somos quando a gente não se identifica com o nosso nome, o lugar que a gente é, a nossa profissão, ideias, rótulos, papéis que a gente desempenha. Quem sou eu além de filha, além de mãe, além de aquela pessoa que trabalha com aquilo, enfim, esse olhar do que está para além disso tudo. Então, a filosofia, do yoga e as técnicas vão traçar esse caminho para a gente perceber, mas além disso tudo, além desses papéis que eu desempenho, dessas identidades que eu carrego, o que resta? Quem sou eu atrás disso tudo? E aí, a filosofia do yoga vai trazer essa estrutura metafísica, para o yoga, para a prática, Então, a filosofia, o Sankhya, é essa filosofia que é a base do yoga, esse caminho do conhecimento, da gente compreender a realidade através do conhecimento, colocando tudo isso em prática através das práticas de yoga, Então, no início, quando eu trouxe o tema, quando eu falei de como a gente pode usar a filosofia nesse caminho de expansão da nossa consciência, esse caminho da gente ajudar os nossos alunos, trazer um norte, ajudar nessa guiança para os nossos alunos, o que eu quero dizer com essa questão de expandir
ajudar nessa expansão da consciência é justamente esse caminho que eu falei no início, da gente realizar, reconhecer quem nós somos realmente, né? Somos esse corpo, somos essa mente, etc, né? A gente pode até dizer que sim, né? Nessa encarnação que a gente está vivendo agora, a gente é tudo isso, mas mais do que ser, um verbo mais preciso seria estar. A gente está algo agora, né? Porque tudo isso é transitório. O nosso corpo nunca é igual, em nenhum momento está igual, né? Agora, comparado com 2 segundos atrás, algumas células já morreram, outras já se renovaram. Então, nosso corpo está em constante transformação, né? Tô terminando a digestão aqui, enfim, toda hora tem milhões de processos acontecendo internamente, né? Então, a gente está digerindo, a gente está respirando, as células estão se renovando. Então, a gente está esse corpo, né? Então, esse corpo está em constante mudança. Então, tudo é transitório, né? No corpo, a mente está sempre mudando, né? A gente pensa numa coisa, pensa em outra. A gente muda a nossa visão de mundo várias vezes, né? É comum que isso aconteça. A gente renova nossas crenças, a gente revê o que a gente acredita várias vezes ao longo da vida, né? A gente muda de profissão às vezes, né? Então, às vezes essas ideias que a gente, identidades, rótulos, papéis que a gente abraça e que a gente fala sou isso, na verdade a gente não é, né? A gente está, porque aquilo, a gente não nasceu com aquilo e a gente não vai morrer com aquilo. A gente não nasceu mãe, por exemplo, para quem é mãe. A gente não nasceu professora de yoga. A gente não nasceu, enfim, essas identidades que a gente carrega. Então, a filosofia do yoga, né, esse caminho da gente expandir a nossa consciência, passa por esse lugar de reconhecer que a gente não é meramente esse corpo, né? A gente não é meramente essa mente, porque todos esses aspectos, né, eles estão mudando o tempo todo, eles estão em constante transformação, tudo é transitório, né? Tudo é temporário, tudo tem data para acabar. Então, a gente lembrar da finitude do corpo, né? Lembrar que tem data para acabar, que tudo isso tem uma data de expiração, tem uma data de fim, só que a gente não sabe quando, né? E aí a gente se apega e tem esse apego porque a gente acha que, a gente acredita, quer acreditar que essas coisas vão durar para sempre, vão estar sempre ali. E a gente sabe, né, o yoga, né, a filosofia do yoga, as práticas ajudam a gente a lembrar que tudo está em constante transformação. Mas se a gente se esquece, quando alguma coisa acaba, a gente sofre porque tem o apego. E aí a gente passa por processos, né, de dor, de sofrimento, porque a gente confunde a realidade com aquilo tudo que acaba, né? Aquilo tudo que obrigatoriamente tem fim, por a gente não saber a data que vai acabar. A gente espera que dure muito, muito, muito tempo, que dure quase que eternamente, e às vezes a gente se surpreende com o fim de algo, e pode ser várias coisas da nossa vida, né? Às vezes o fim, enfim, da juventude, o envelhecimento do corpo, quando alguém que a gente ama faz a passagem, quando algum relacionamento termina, quando a gente perde o emprego, enfim, fins, né, finais de ciclos que também indicam reinícios de outro ciclo, né? E se a gente está muito apegado a todas essas identidades, esses rótulos, essas situações, a gente vive em constante sofrimento e dor porque tem esse apego muito grande, né? Porque a gente se identifica com aquilo que acaba. Então, a gente renovar a nossa maneira, né, de mudar a nossa perspectiva, o nosso referencial de o que é corpo, né, o que é matéria, tem data para acabar. Vai ter, infelizmente, né, às vezes a gente sabe que vai sentir saudade, sabe que tem um carinho por aquela situação, aquela pessoa, enfim, o que quer que seja que está acabando, mas é natural, né, é parte do processo da natureza, ciclos, início, fim, nascimento, morte. Então, parte desse entendimento, né, de expandir a consciência é essa compreensão da transitoriedade de tudo que está na matéria, né? E aí, se tudo que está na matéria é transitório, o que não é transitório, né? Então, para falar disso, eu vou falar dos 5 koshas. Já falei aqui algumas vezes, vou falar hoje um pouquinho mais. Então, se a gente imagina aquelas bonequinhas russas, né, que a gente vai abrindo, tem uma dentro da outra, essa imagem é uma imagem legal para a gente pensar nos koshas, os 5 invólucros do ser. Então, a gente tem o Atman, né, no centro, como se fosse o centro, Atman sendo essa centelha do divino, né, essa consciência suprema
da qual todos nós compartilhamos, né? Todos somos isso, éramos, seremos sempre, né? Na verdade, não tem nem ideia de temporalidade em relação ao Atman, porque simplesmente é e existe o tempo todo, não tem passado nem futuro. Só que em volta desse Atman, né, daquilo que é a nossa essência, aquilo que é eterno, que não está à mercê da mutabilidade, não está à mercê da transitoriedade, esse centro, ele tem várias camadas em volta, né? Então, a primeira camada, né, que é a mais densa, que é o nosso corpo, que é o Annamaya Kosha. Então, Ana significa alimento, comida. Então, é tudo aquilo que é formado de alimento. Então, essa parte é natural a gente se envolver e se identificar com esse corpo, né? Então, parte desse processo da gente expandir o nosso entendimento, ampliar os nossos horizontes para a gente não viver sofrendo e em dor, né? Com as mudanças constantes, é a gente entender que a gente está carregando, né? Esse corpo é parte dessa existência, mas é uma forma de manifestar esse Atman, manifestar esse centro, né? Essa centelha do divino. Então, a gente tem o corpo físico, né? Que a gente precisa para estar em contato com o mundo, para manifestar essa essência que a gente é. E é também uma forma da gente começar a acessar, né? Como que a gente começa esse trabalho de acessar o Atman? Porque, às vezes, se a gente fica muito no mental, né? De ficar pensando, refletindo sobre... se torna um trabalho meramente racional, em vez de um trabalho, de um caminho que a gente de verdade sinta e tenha essa percepção. Então, todo esse caminho, né, esse trabalho do yoga, muitas vezes começa com a questão física. Muitas vezes a porta de entrada do yoga é através dos asanas, né, como a gente já falou aqui algumas vezes. Então, essa camada mais externa, mais visível, mais densa, né, então é menos sutil, porque a gente vê, a gente encosta, a gente sente. E a gente tem essa camada, né? Então, a primeira camada da bonequinha, a segunda é o Pranamaya Kosha, que é esse campo invólucro energético, que a gente sente, a gente não vê necessariamente, né? Algumas pessoas conseguem ter essa capacidade de ver, mas é onde corre a nossa energia vital, né? O prana, segundo a filosofia yogi, a gente chama de prana, que é essa vibração, essa pulsação de vitalidade. A gente consegue ver claramente, né? Um corpo que está vivo está tomado, né? Está repleto de prana. Se a gente vê um corpo que não tem mais vida, a gente vê que não tem prana, não tem essa energia vital, não tem essa pulsação de vitalidade. Então, nessa camada é onde percorre o nosso prana, né? Que a gente não vê em geral, mas a gente sente. Então, isso tudo, né, como eu estava falando desde o início, são as camadas que estão cobrindo o centro, o Atman. E aí o que acontece, né, é a gente se identificar com essas camadas. Eu sou esse corpo, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Que é esse processo de desconstrução que a gente vai fazendo para a gente chegar ao que é realidade, segundo o yoga. Então, a gente tem o segundo invólucro, né, o Pranamaya Kosha. Em seguida, a gente tem a mente, o invólucro da mente. Então, é um caminho do mais denso para o mais sutil. Então, esse terceiro mais sutil, que é a camada da mente, que é o Manamaya Kosha, é justamente esse trabalho que a gente faz de perceber a nossa mente. A nossa mente está ali e ela trabalha o tempo todo, ela está pulando de um pensamento para o outro o tempo todo. E aí parte da gente expandir o nosso entendimento, né? Esse reconhecimento de quem a gente é a gente desvendar a nossa mente, né? A gente tentar entender cada vez melhor como a nossa mente funciona. E aí eu vou fazer esse parênteses, né, para falar um pouco mais da mente, porque é algo tão importante, né, no yoga. Talvez seja a questão central, assim, a gente trabalhar a nossa mente. O corpo dá acesso a gente trabalhar com a nossa mente, né? Então, se a gente movimenta o nosso corpo de forma X ou Y, se a gente deixa o nosso corpo numa postura X ou Y e respira de certas formas, a gente consegue manipular a nossa mente para ela ficar mais tranquila, né? A gente consegue manipular o nosso sistema nervoso para que a gente possa habitar mais o sistema nervoso parasimpático, que é aquele que acalma, que permite que a nossa digestão melhore, nossas funções vitais funcionem de uma maneira com mais potencial. Então, o corpo dá acesso a isso, mas a mente é chave. Então, vamos lá, fazendo um parênteses, vou pausar nas bonequinhas, né? Paramos no terceiro invólucro, falei do corpo, né? Que é o mais denso, segundo, corpo prânico, Pranamaya Kosha, agora a gente está no terceiro falando do Manamaya Kosha.
Então, Mana Maya Kosha, que é a mente, a gente pode dividir. Então, a filosofia do yoga, né, fala dos antahkaranas, que são os 4 instrumentos da mente. Então, a nossa mente, que é muito complexa, tem esses instrumentos que, quanto mais a gente conhece, né, mais a gente se familiariza e tenta compreender essa engrenagem, esse funcionamento, mais a gente consegue não se identificar tanto assim com a mente, para a gente chegar lá no centro da boneca. Então, esses 4 instrumentos são manas, chitta, buddhi e ahankara. Então, são 4. Então, vou falar um pouquinho de cada um. Chitta é como se fosse essa memória, esse baú de memórias que a gente guarda, né? Então, Chitta é onde a gente guarda as nossas vivências da nossa infância, da nossa criação, situações que a gente passou, traumas, inclusive, né? Que talvez a gente tenha acumulado. Guarda até questões, né? De vivências anteriores, né? Então, é onde ficam acumuladas todas essas vivências guardadas numa caixinha, lá meio esquecidinhas no fundo da mente, que a gente não mexe muito, que seria até chamado, né, na psicologia moderna, do inconsciente. Então, tem um monte de coisa guardada lá, se a gente não mexe muito, se a gente não vasculha muito, fica lá, e essas coisas que a gente deixa guardadas sem a gente trazer um olhar para aquilo, podem reger as nossas ações sem a gente ter ciência daquilo. Então, esse trabalho, né, as nossas práticas de yoga ajudam a gente a abrir essa caixinha, né, com cuidado. Essas coisas muitas vezes vão vir à tona, né? Então, se vocês, professores, né, fiquem até à vontade para compartilhar se já aconteceu com vocês, né, de vocês estarem dando aula e alguém começar a ter reações emocionais, né, às vezes chorar muito ou não conseguir ficar na postura, ter que sair da sala, enfim, reações emocionais que às vezes vêm à tona. Quando a gente está praticando, né, é comum muitas vezes que a gente esteja acessando esses lugares que a gente geralmente não acessa com tanta frequência, né? Então, lá no Chitta estão guardadas essas coisas que a gente geralmente não mexe. Então, a gente tendo ciência disso, yoga traz ferramentas para que a gente vá abrindo esse depósito empoeirado, escuro, essas masmorras, para que a gente possa chegar com a lanterninha e falar, calma, o que está acontecendo aqui? Deixa eu organizar essa bagunça aqui para as coisas ficarem mais fáceis, né? Para ficar tudo mais organizado. Então, lá no Chitta é onde vão ficar guardados, né? Até falei disso na quarta-feira, onde estão os vasanas, né? Essas tendências mais profundas que a gente tem, os sanskaras, né? Essas impressões, e isso tudo está dentro da roda kármica, né? Da roda das ações, que é a gente age uma vez, se alguma coisa deu certo, a gente agiu e falou assim, tudo bem. Viu que dessa forma dá certo? Então vou fazer sempre dessa forma. Aí a gente vai fazendo, vai gerando uma impressão mais profunda. Então vai virando um hábito. E aí a gente gera essa impressão, né? Que é o sanskara. Então se a gente continua a aprofundar essa impressão, esse sanskara vai virar um vasana, uma tendência enraizada. Isso tudo tá lá no Chitta, nesse baúzinho, né? Esse depósito de memórias. E aí, os vasanas já muito profundos vão reger as nossas ações. Por isso que é tão difícil a gente quebrar, né? Deixar para trás um hábito, porque vai se enraizando, vai virando uma tendência. Então, se a gente imagina um montinho de areia, a gente joga uma bolinha de gude no topo do montinho de areia, a bolinha vai fazer o caminho dela até chegar na base, né, do montinho. A segunda bolinha que a gente jogar na pontinha do montinho de areia, ela vai querer seguir o mesmo caminho que já ficou marcado na areia. Então, tem essa tendência, né? E se a gente não está atento, se a gente não está observando, se a gente não tenta percorrer caminhos diferentes do que a gente está acostumado, a tendência é a bolinha fazer o mesmo caminho e aprofundar essa marca na areia. Então, essa marca vai ficando cada vez mais profunda e mais difícil de desfazer. Fica mais difícil a gente misturar essa areia e deixar tudo bem homogêneo. Então, assim, uma analogia, né, para a gente pensar nas nossas ações, os nossos hábitos. Então, os nossos hábitos vão se enraizando. Quanto mais tempo a gente está naquele hábito, mais difícil é quebrar aquele hábito. Então, por isso que é importante a gente ter ciência desse funcionamento para que a gente possa fazer escolhas, né, para que os nossos vasanas, essas tendências profundas, não estejam ali nas rédeas do que a gente faz, das nossas ações. Então, a prática ajuda a gente a olhar
para esse lugar da mente que fica meio intocado, para que a gente possa fazer escolhas diferentes, né? Para que a gente não haja no automático, o que é muito comum se a gente não está atento. Então, esse é o primeiro instrumento da mente, né? O primeiro dos Antakaranas, Chitta. Esse baú de memórias, né, que guardam nossos medos, nossas inseguranças, compulsões, vícios, mente muito agitada. Então, todos nós temos tudo isso, né? Mas o quanto a gente olha para isso e cuida disso vai decidir se isso está nos guiando, né? Tá nas rédeas das nossas ações ou não. Outro ponto da mente, né, é manas. Então, manas é justamente os nossos sentidos, né? Os nossos sentidos formam esse instrumento da mente, manas, que é justamente a forma, o meio através do qual a gente percebe o nosso entorno. A gente percebe, vivencia e experimenta o mundo à nossa volta. Então, se não fosse pelos sentidos, né, a gente não teria contato com o mundo externo. Então, manas é justamente o que os nossos sentidos estão captando de informações à nossa volta. E isso está acontecendo o tempo todo, né? Então, esse instrumento da mente está ali sempre observando, sempre atento a tudo, sentindo, vivenciando. Só que se ele está ali nas rédeas, como eu falei antes, né, Chitta? Então, Chitta tem a sua função, né? É importante a gente entender, né, guardar as memórias para a gente poder ver o que funciona, o que não funciona, para a gente fazer melhores escolhas. Então, Chitta tá ali, tem um monte de coisa guardada, a gente olha para aquilo para a gente entender e seguir em frente. Então, o ideal é que Chitta não esteja lá nas rédeas, né? Porque senão a gente está só agindo de acordo com os nossos medos, inseguranças, tudo aquilo que é automático. E manas, mesma coisa, também não é ideal que manas esteja no controle, porque senão a gente está sendo atraído pelos nossos sentidos o tempo todo. A gente vê alguma coisa, a gente quer. A gente sente alguma coisa, enfim, sei lá, viu um pedaço de bolo, um pedaço de pizza que tá com uma aparência muito bonita, tá com um cheiro muito gostoso. Aí quero, quero. Então, se a gente está só agindo de acordo com manas, com os nossos sentidos, não tem um crivo, né, de ponderação, de discernimento. É só vejo, quero, sinto, quero, cheiro, quero, ouço, quero, vou-me embora junto com a música. Então, se a gente está só agindo de acordo com esse contato com o mundo externo, não tem julgamento do que é válido, né? O que é uma experiência que soma e o que não é. Então, manas está ali, tem a sua função, é importante para a gente estar em contato com o mundo externo, perceber, vivenciar, explorar o mundo à nossa volta. Mas se está nas rédeas, a gente está sendo levado pelos nossos sentidos o tempo todo. E aí, isso gera um caos, né? Que a gente não tem escolha se a gente está sendo levado pelos nossos sentidos, não tem liberdade de escolha. Então, esse é o segundo aspecto da mente. O outro é a Ahankara, que é justamente aquilo que traz esse senso de eu, de mim, né? De individualidade. Mas não num aspecto... E aí, essa questão, né? Que às vezes a Ahankara é visto como essa questão do falso ego, né? De ser aquilo que traz até a questão do egoísmo, né? Se não é bem utilizado, se a gente não utiliza bem o nosso Ahankara, né? Que é simplesmente uma forma da gente se manifestar esse Atman nesse mundo, né? Nessa existência. Então, é uma forma da gente manifestar o nosso ser, só que lembrando, né, que é uma integração com o todo. Então, não no sentido de eu sou o centro do universo, mas no sentido de estou aqui manifestando o meu ser, assim como vários outros, em harmonia. Então, é o que traz essa individualidade, mas se estiver nas rédeas lá da mente, vai ser tudo para mim. Então, tudo é em função de mim, todos estão a meu serviço, o universo gira à minha volta, e a ideia não é essa também. Então, tem 3 que a gente já sabe que tem a sua função, mas o ideal é que não esteja lá dirigindo a nossa mente no volante. Quem está, então, né? Quem é o ideal que esteja ali segurando o volante? Então, o 4º instrumento da mente é Buddhi. Então, Buddhi é justamente o intelecto, né? E o intelecto no sentido de discernimento, de ter um julgamento com um olhar de precisão, né? Um olhar de, olha, esse Vasana está aqui, né? Essa memória que está entranhada, e eu estou fazendo isso já há vários dias, e esse hábito está na minha vida há muitos anos, e estou percebendo o que está acontecendo, não quero mais que isso reja a minha vida, esteja regendo a minha vida.
Então, Budi traz essa capacidade de observar os outros, né? Olha, isso aqui, toda vez que eu vejo bolo de chocolate, eu como bolo de chocolate. Então, não tem escuro. Então, Budi já chega e fala, você já comeu bolo de chocolate ontem? É muito açúcar, deixa para comer semana que vem. Então, por exemplo, né? Budi, sem julgamentos para bolos de chocolate com a frequência, enfim, é só um exemplo. Então, Budi está ali gerenciando tudo, né? Todos os outros aspectos da mente. Budi está ali como se fosse o centro de controle. O ideal é que Budi esteja ali como se estivesse no centro de controle, direcionando a mente, captando as informações dos outros, né? Manas percebeu isso do mundo externo, né? Tem esse Vassana aqui. Então, se junta essa impressão, esse automatismo aqui que está guardado com essa informação que Manas captou, se junta esses dois e Budi não está presente, a tendência disso não dá muito certo, né? De ser só um grande oba-oba, né? Dos sentidos levando com as memórias de algo muito bom que aqueles sentidos já proporcionaram, então pode levar para um lugar que não seja muito legal, né? Então a presença de Budi, né? Budi está ali presente, esse discernimento o tempo todo para as nossas escolhas, para as nossas ações, é importante, né? Então, segundo o olhar do yoga, né, a filosofia do yoga, é assim que a mente funciona. Eu falei aqui bem rapidinho, né, porque senão não vai dar tempo. Então, a gente tem esses 4 instrumentos da mente, Antakaranas, que é como a mente funciona, e o ideal é que a gente tente sempre exercitar, ter Budi no comando, ter o discernimento no comando, né? Então, é até dito, né, na filosofia do yoga que Budi tem uma janelinha para Purusha, né, que é essa questão dessa consciência suprema. Então, tem essa janela, né, tem o potencial de se conectar com a fonte, para que as decisões, as ações sejam informadas, sejam lideradas por essa conexão com essa consciência maior. Então, o ideal é que Budi esteja lá e a gente trabalhe, né, e tente lembrar de que o ideal é que a gente tenha sempre esse discernimento mais atento, mais aflorado para os nossos sentidos não nos levarem para os nossos medos, inseguranças, tendências profundas não ficarem se repetindo e a gente não achar que tudo é pra gente, sobre a gente, com a Ahankara ali, falando, olha eu, tô aqui, querendo aparecer, né? Então, Budi no comando consegue harmonizar os outros instrumentos da mente. Bom, então, fechando esse parênteses da mente, né? Então, só recapitulando, a gente tem a bonequinha russa que eu tava falando, os 5 coxas, o corpo, a gente tem em segundo, né? Vai ficando mais sutil o corpo prânico, o terceiro, a mente, que tem esses 4 instrumentos, né? Então, a gente conhecendo bem esses instrumentos, sabendo como as artimanhas desses instrumentos, a gente consegue ter um entendimento maior para a gente expandir, compreender melhor, reconhecer melhor a nossa essência. E aí a 4ª camada, então eu falei do corpo, né, a primeira camada, segundo o corpo prânico, terceiramente, o 4º é um intelecto superior, digamos assim, né, Vijnana Maya Kosha, que seria até uma intuição, até para chamar de intuição, que é essa conexão como se fosse um pouco de Budi, só que é um Budi, digamos assim, um pouco mais trabalhado, um pouco mais avançado, porque é diretamente conectado a essa consciência suprema, né, que permeia todos. Então tem essa sensibilidade, né, uma sensibilidade mais aguçada. E aí a última camada, que é a Ananda Maya Kosha, né, esse aspecto, esse invólucro da bem-aventurança, né, como se fosse uma camada espiritual, que é o campo mais sutil, né, de todos esses 5 invólucros, é o aspecto mais sutil. Só que é bom lembrar, né, que desses 5 invólucros, nenhum deles é de fato quem somos, né? Estamos com esses 5 invólucros nesse momento, estamos carregando eles todos, né? Só que eles são revestimentos, né? Eles são camadas, como se fosse um véuzinho que está protegendo Atman. Então, a nossa verdadeira essência é Atman, né? Essa consciência, essa centelha do divino, né? Essa consciência suprema, essa capacidade de ser o tempo todo, né? De estar o tempo todo, de existir o tempo todo, de ser imutável, de ser eterno, de ser ilimitado, livre de limitações.
que não se confunde com os outros, com as camadas, né? Então as camadas, elas estão ali porque elas têm uma função para a gente interagir com essa vida que nos foi dada agora, só que são camadas, né? Não é a nossa verdadeira essência. Então, a filosofia do yoga fala dessa questão, né? Da gente reconhecer quem somos na verdade, que a gente não é o nosso corpo, a gente está o nosso corpo, né? A gente não é a nossa mente, a gente está a nossa mente, mesmo assim a nossa mente está mudando, oscilando o tempo todo. Então, esse processo de a gente se aprofundar na filosofia e trazer essas questões para os nossos alunos, né, aumenta a nossa percepção de quem a gente é, para que a gente não sofra tanto, né, para que a gente não se apegue tanto, para que haja um discernimento cada vez maior de quem a gente é, do que a gente está fazendo aqui, né, por que viemos, por que estamos. Então, isso tudo ajuda bastante a entender, né, falar sobre isso, né, compartilhar do que se trata a filosofia, né, por que a gente está ali fazendo esses asanas, aonde a gente quer chegar. Então, é justamente a gente fazer esse caminho de volta para casa, de volta para quem a gente é, para além dos papéis que a gente desempenha, né, para além dos rótulos que a gente carrega, das identificações. Então, esse caminho da gente beber na fonte da filosofia do yoga e não ficar só nos asanas é muito importante, né? Porque se a gente não menciona nada disso nas aulas de yoga, tem professores que não mencionam, né? E o que eu vejo é que a aula não alcança todo o potencial que poderia ter de trazer o yoga, né, na sua totalidade, né? Então, quando a gente não traz esses aspectos do yoga, né, lá da filosofia, o yoga não prospera tanto assim na sua integralidade, né? É tão rico, é tão profundo, traz tantas questões existenciais, né? Da gente entender quem somos, o que estamos fazendo aqui, do que isso tudo se trata, né? Então, se a gente não traz esses aspectos, a gente fica na superfície. Então, o corpo é importante, né? Mas é esse início de trabalho para a gente fazer esse caminho dos 5 invólucros, né? O corpo é o mais denso, por ser o mais denso, é mais fácil de trabalhar com ele. Então, tanto é que para a gente começar a meditar, né, para muita gente, é muito difícil falar, senta e medita. Então, 1, 2, 3 e já. Sentou, começou a meditar agora. Não é assim, né? Porque é mais difícil a gente acessar a terceira camada ali, a mente, passa por 2 antes. Por isso que a gente começa com o corpo, passa pela respiração, né? Então, uma maneira muito acessível de trabalhar o nosso prana é com a respiração, para depois acessar a mente, fazendo esse caminho das bonecas, né? Do mais denso para o mais sutil. Então, a gente começa com o corpo justamente para a gente começar esse trabalho de refinar a percepção. Então, o corpo está em movimento, né? O corpo está em constante mudança. Isso pode ser uma lembrança, inclusive, né? De trazer para as aulas. O corpo está mudando, a gente está se movimentando, está tudo se transformando o tempo todo. Então, como eu estava falando, né? Essa dificuldade de senta e medita existe porque é mais difícil a gente trabalhar com o que é mais sutil direto. Então, a gente começando lá do denso, a gente consegue traçar um mapa mais bem encadeado para chegar nesse trabalho mais sutil. Então, se a prática fica mais focada só no denso, perde a oportunidade de alcançar de percorrer todo esse caminho, né? Esses 5 invólucros para chegar lá naquele lugar do Atman, que seria assim, incrível se todas as práticas de yoga, né, pudessem tocar esse lugar, né? Então, quanto mais nós, professores, fazemos esse trabalho, a gente na nossa prática, a gente com os nossos professores, né, de aprofundar a vivência do yoga e como a gente vive yoga fora do tapetinho, né? Então, a filosofia, ela vai se espalhar para a forma que a gente vive, né? O nosso estilo de vida, a nossa forma de enxergar as situações que a gente vive, a forma da gente se enxergar agindo, interagindo com o mundo. Então, como trazer, né, essas questões da filosofia? Se você sente que você tem pouco conhecimento ainda em relação à filosofia, buscar esse conhecimento é muito importante, né? Porque é complexo, né? Não é tão simples assim a gente olhar para a gente falar assim, tá, quem sou eu realmente? Quem sou eu se eu não sou aquela pessoa que tem essa profissão, aquela pessoa que nasceu naquele lugar, aquela pessoa que é filha, é tia, é mãe, é não sei o que lá. Quem sou eu além disso tudo? Então, não é simples, né? Não é fácil. E tendo essas diretrizes que a filosofia traz, fica um pouco mais fácil de traçar esse caminho.
Então, é uma dedicação, né, de estudar a filosofia e de estar sempre estudando, né, porque, como eu falei, não são conceitos fáceis, simples de fato compreender e assimilar. Então, estudar, ter um professor ajuda muito, né, que às vezes na leitura não vai ser o suficiente, né, ainda mais quando a gente está estudando escrituras. Então, a tradição de estudar os shastras, né, as escrituras, é com a presença de um professor que está ali esmiuçando aqueles ensinamentos, né, trazendo mais complexidade em, às vezes, um verso que tem, enfim, 4 estrofes, né, quer dizer, um verso é um verso, né, uma estrofe é uma estrofe. Mas, assim, um conhecimento mais condensado, um aforismo, por exemplo, né, um sutra, que é uma frase, mas é uma densidade, né, uma complexidade de conhecimentos. Então, a importância de se manter estudando, né? Quando a gente se mantém estudando, sempre vai ter algo que atravessa a gente, sempre vai ter algo que a gente vai estar, putz, agora eu entendi isso. Que às vezes tem coisas, isso aconteceu muito comigo, acontece até hoje, né? Tem coisas que lá atrás, há 15 anos atrás, eu estava estudando de filosofia e não me batia, parece que não fazia tanto sentido para mim, que eu tive que estudar 1 milhão de vezes para falar, caramba, agora isso faz sentido. Então, a gente se manter estudando é muito importante, né? Tem coisas que não vão tocar a gente, porque talvez a gente ainda não esteja pronta naquele momento, mas em algum momento aquilo vai assentar e a gente vai falar, agora eu entendo um pouco melhor, agora foi. Então, quando a gente está sempre nesse processo de refrescar o nosso olhar, a nossa visão, a gente pode trazer isso para os nossos alunos, né? Que vai ter algo sempre que está ali nos tocando, pulsando na gente, e a gente vai querer compartilhar. Então, eu vejo muitas vezes, né, os meus alunos de yoga, que são professores também, muito cansados, né, muito exaustos por conta da rotina de estar guiando muitas práticas, né? E aí não dá tempo parece que não sobra energia para se aprofundar na filosofia. Vem uma sensação às vezes de falta de inspiração, né? Porque se a pessoa está dando 5, 6 aulas por dia, que momento a pessoa tem de parar e investir em si, né? Em ter o seu momento de prática, ter o seu momento de estudo. Então é muito difícil, né? Quando a gente está envolvido em estar dando muitas aulas, fica mais difícil ter o nosso momento de estudo, né? Resguardar esse momento de estudo. Então, e na verdade não é nenhuma crítica, né? É só uma reflexão, porque muitas vezes isso acontece porque tem toda uma questão estrutural também, né? Muitos de nós vivemos no Brasil, sei que algumas pessoas que acompanham aqui não estão no Brasil, mas muitos de nós estamos, né? E a gente sabe a realidade que a gente está, né? Muitas coisas estão um absurdo de caro e as pessoas precisam muitas vezes dar 5 aulas para conseguir pagar as contas no final do mês. Então, às vezes, não é uma escolha. Muitas vezes não é uma escolha, é uma necessidade, né? Então, às vezes, não dá para se dar o luxo de diminuir o número de aulas. E isso é muito compreensível, né? Mas tem essa questão de, se for possível, né, ter um momento, 5 minutos, que seja para fazer a própria prática, pegar um dia na semana, algum momento de ter esse estudo, né, de uma forma que se encaixe com a própria rotina, porque é importante a gente considerar também a estrutura à nossa volta, né, não é só a individualidade, né, tem toda a questão coletiva. E, então, a gente buscar fazer o nosso melhor, né, dentro da estrutura que está dada, né, que a gente está vivendo. Então, priorizar o nosso tempo, né? A gente se organizar para ter esses estudos, para que eles não morram completamente, né? De ficar 6 meses, 1 ano sem visitar nada, sem pegar alguma coisa para ser tocado, né? Para se permitir se atravessar por aquilo, para continuar sendo atravessado pela prática, pela filosofia. Então, era isso que eu queria falar hoje, né? Da importância da gente trazer a filosofia, da gente trazer essas questões mais sutis do yoga, que vai além do denso, né? Que vai além dos asanas. O quanto é importante a gente trazer o porquê que a gente está praticando yoga, né? Porque se a gente traz só os asanas, poderia ser pilates, por exemplo, poderia ser outra coisa. E não é a ideia essa, né? Yoga é uma prática que é milenar, né? Tá aí há muito tempo. E não se resume a asanas, né? Então, a gente sabendo trazer essas ferramentas para os nossos alunos, a gente pode ser um auxílio nesse caminho de volta para casa, né? De reconhecer
e estar bem com quem se é, né? De reconhecer que eu sou isso, várias coisas são transitórias, estão mudando o tempo todo mesmo. Como que eu consigo lidar com essa transitoriedade, com essa impermanência da melhor maneira possível, né? Como que eu posso trabalhar o meu discernimento da melhor forma possível? Então, a gente ter a oportunidade de trazer isso para os nossos alunos é muito enriquecedor. Então, fica aqui, né, o meu incentivo de estudar e trazer a filosofia nas práticas. Pode ser algo simples, né? Porque às vezes não dá tempo de falar muita coisa. Então pode ter um momentinho no início de trazer um pouquinho, né? No final da prática, depois do Shavasana, até umas pinceladinhas ao longo da prática. E é ideal que tenha, né? A gente sempre traz uma intenção, um tema para a prática. E aí tem esse espaço de falar sobre essas coisas. Então fica aqui o meu incentivo de falar sobre filosofia para a gente não ficar só nos asanas, né? E não ser um exercício físico meramente. Nana, perdi o começo. Sim, vai ficar salva, vai ficar salva. Que bom ter sua presença, Nana. Então é isso, agradeço muito a presença. Lembrando que hoje foi liberada a última aula da imersão, né? Então se você não se inscreveu, o link tá na bio ainda, dá para se inscrever. Agradeço a presença, Lindomar. Gente, um grande beijo, agradeço demais. Até semana que vem, quarta-feira, às 9 horas. Ótimo final de semana.